Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Jó, livro de Jó, capítulo 19. Jó 19, do 23 ao 27. Amém? Está sendo projetado ali também. A palavra do Senhor diz o seguinte: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Amém? Amém. Podeis assentar, queridos. Nós temos aqui um texto sobre Jó, e Jó é um dos livros mais emblemáticos que nós temos nas Escrituras, no que diz a respeito a sofrimento humano, né? E toda vez que a gente ouve algum texto relacionado com esse livro, nós nos colocamos no lugar de Jó. E vem aquela pergunta, muitas vezes, né, que só a dor sabe fazer, né? Só no momento de dor nós nos perguntamos: quem vai se levantar por mim? Quem vai se levantar por mim? Quem vai me defender? Um dia de sol, né, a mesa posta, a família toda reunida, não é o dia provável que essa frase, né, que esse questionamento sairá da sua boca. Mas, muitas vezes ele pode nascer num hospital, quando o médico sai ali com o rosto fechado, ali do quarto de um ente querido seu, na sala da sua casa, quando o filho anuncia que vai embora, sem lhe dar motivo algum, e não diz nem ao menos para onde, no silêncio do casamento, né, daqueles que já não se conversam mais, só coexistem juntos, mas não conversam. E é justamente nesse momento, né, que o chão parece de cinzas, né? Parece que tudo foi queimado, não restou nada, só cinza, que a Bíblia apresenta um homem chamado Jó. Jó não perdeu uma coisa, ele perdeu tudo. A Bíblia diz que Jó perdeu os filhos num só dia, todos os filhos. Estava lá, de repente chegou o servo falando: olha, todos os seus filhos morreram, todos de uma vez. Perdeu os rebanhos. Alguém foi lá e arrebatou os seus rebanhos do pasto, os servos, a sua colheita, e por fim perdeu a sua saúde. O corpo virou uma chaga só em ferida da cabeça aos pés. E por que mais dolorido que isso tudo pareça, por fim ele perde a sua família. Perdeu também a sua família. Os irmãos dele se afastaram. Os criados não ouviam mais o seu chamado. A esposa, que tinha que estar perto ali, dando sustentação, apoio, olhou para ele com nojo. E os amigos que vieram chorar aí ao seu lado, se sentaram para acusá-lo. E é nesse momento, nesse fundo de poço, cercado aí por todos os lados, né, com o desamparo dos seus, que ele levanta a voz e diz a frase mais importante de todo o livro: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém? Amém. Queridos, essa não é uma frase bonita, essa não é uma frase para você colocar numa moldura
na sala de casa, né? Os versículos, geralmente, quando são bonitos, a gente faz molduras, como esses que estão ali, né, na parede. Mas isso é uma bomba, né? É uma bomba escondida dentro de uma só palavra. E a gente só vai entender o significado disso quando você vai resgatar esse significado ali no original, na palavra original hebraica, né? Você vai entender e nunca mais você vai olhar a sua família da mesma forma que você olhava antes, né? Então eu queria, nessa noite, né, fazer 3 coisas, né? Te mostrar 3 coisas. Quero que você perceba o tamanho da solidão de Jó, né? E segundo, abrir diante de você uma palavra: redentor. Redentor. É sobre essa palavra que está embasado toda essa mensagem nessa noite. No original é Goel, significa redentor, né? E vai trazer um entendimento maior sobre a sua família. E em terceiro lugar, eu quero te desafiar essa noite a decidir que tipo de parente você quer ser, que tipo de familiar você quer ser. Eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Goel, Redentor, né? No texto, no verso 13, diz o seguinte, desse mesmo capítulo: meus irmãos se afastaram de mim e os meus conhecidos me esqueceram totalmente. Os meus domésticos, as minhas servas, me têm por estranho. Estranho me tornei aos seus olhos. Quando você olha no capítulo 19 de Jó, não é um inimigo que ataca Jó, não é um exército estrangeiro, não é um ladrão de estrada que foi lá e roubou. O que dói nele é que a própria casa dele desmorona por dentro. Talvez muitas pessoas podem estar assim nessa noite, com a sua casa desmoronando. A lógica ali era bem simples: os irmãos se afastam, os conhecidos esquecem o seu nome, os servos que comiam a sua mesa agora tratam ele como estranho, a esposa não aguenta mais o cheiro do hálito de Jó, e os amigos, né? Os amigos da onça, Elifaz, Bildade e Zofar, citados no texto, vieram se sentar com ele durante 7 dias e 7 noites ao seu lado. 7 dias e 7 noites eles ficaram em silêncio, não falaram nada, só olhava para Jó com aquele olhar de pena, né? Com aquele olhar de coitado. E quando abriram a sua boca, abriram para condenar Jó, né? Então essa mesma lógica é a lógica que destrói hoje famílias inteiras. Muitas vezes, se você está na prova, se você está no sofrimento, vem um, né, com a boca ungida e vai e fala: sofrimento é prova de pecado. É porque você está em pecado. Você está em pecado, é por isso que você está sofrendo. Se você está mal, é porque você fez alguma coisa errada. Pode buscar lá no fundo do seu coração, olhar que tem alguma coisa errada na sua vida. É por isso que está sofrendo tanto, é por isso que você perdeu o emprego, é por isso que a mulher foi embora. Amigo da onça. Amigo da onça, né? Bildade chega a pintar Jó como um ímpio que colheu aquilo que ele plantou. E aí Jó se torna réu dentro da sua família, dentro do seu círculo de amizades. Se você ainda não entende isso, os amigos naquela época, eles faziam parte de um círculo íntimo de amizade. Eles eram convidados a fazer refeições junto com as famílias, eles eram considerados como parte da família. E por isso, aquilo ali doía tanto em Jó, né? Porque os seus amigos estavam ali, em vez de apoiá-lo, para simplesmente acusá-lo, né? Então ele é acusado à mesa, onde ele deveria ser o quê? Acolhido, onde
alguém deveria defendê-lo, ele estava sendo julgado. E eu quero falar para a igreja de uma forma bem direta nessa noite. Quantas famílias aqui dentro, entre nós, fazem exatamente isso? Quantas mesas de domingo viram um tribunal? Você senta para almoçar com a família e um fica acusando o outro, um fica apontando o dedo para o outro. Quantos irmãos, ao verem um parente tropeçar no vício, na dívida, no erro, na doença, em vez de se aproximar, se afastam. Em vez de defender, condenam. E depois, quando essa pessoa sai da igreja, fala: desviou. O cara desviou. Mas será que você foi família verdadeiramente? É fácil a gente amar a família de fotografia, né? Tira aquela foto bonita, coloca no Instagram, na rede social. Que família bonita! Recebe aquele monte de curtida. Ó, família bonita, família bacana. Parabéns, né? Agora, o teste de verdade é você estar ao lado quando alguém erra, quando alguém tropeça, né? E Jó estava ali num tribunal montado pela sua própria casa, ali no íntimo da sua casa. Não era um dia de festa, não era um dia de vitória, mas um dia de acusação e de abandono. E ele não apela para nenhum sentimento de raiva, de rancor, de vingança. Ele não aponta o dedo para nenhuma pessoa concreta, né? E com isso ele se volta para o próprio Deus. E aí Deus é chamado ali com um título específico: o meu Goel, o meu Redentor, né? Mas o que é Redentor no significado judaico, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Toda vez que a Bíblia parece dizer uma coisa simples e a gente passa por cima daquilo ali, vale a pena a gente parar, né? Abrir a palavra original, estudar aquilo ali, e aqui não é diferente, tá? Atrás da palavra Redentor, Goel, no hebraico, né, vem da raiz da palavra Gaal, significa resgatar, comprar de volta, reivindicar como parente. Mais interessante isso, né? Reivindicar como parente. Não é uma palavra de sentimento que nós temos aqui, né? Nós temos aqui uma palavra bem específica. É a palavra de lei da família, tirada dos tribunais de Israel. Os doutores da lei todos conheciam o significado de redentor. E em Israel, o redentor, o Goel, era o parente mais próximo, né? A lei colocava sobre os ombros daquele parente 3 deveres, não um, mas 3 deveres. Resgatar a terra da família. Naquela época, né, as riquezas de uma pessoa se resumiam mais propriamente aos campos, às terras, já que a sociedade tinha uma economia mais voltada para a agricultura, né, e pecuária. Então, muitas vezes, a pessoa acabava por perder aquela terra. Aquilo ali era uma herança de linhagem, que passava para o filho, para o filho, para o filho, até perder de vista, né? E era uma herança, né, da linhagem, e que pertencia a Deus antes de pertencer a qualquer outra pessoa, porque o israelita consagrava aquela terra ao Senhor, assim como nós devemos consagrar a nossa família ao Senhor. E quando a pobreza avançava e a pessoa tinha que vender aquela terra, aquele campo, o parente mais próximo, se aquela pessoa viesse a falecer, ele tinha o dever, não era a opção, era o dever de comprar de volta aquela terra para ela continuar na família, porque é herança do Senhor, né? Herança do Senhor. Então a família, ela não podia ficar calada no silêncio ali, alguém tinha que lutar por ela. E quando eu vejo esse significado,
Eu lembro que a palavra do Senhor nos diz também que os filhos são herança do Senhor. Será que você tem deixado seus filhos perdidos? Será que você tem esquecido de lutar pela herança do Senhor, que são os seus filhos? Então é seu dever, não é uma opção, mas é seu dever, lutar pelos seus filhos, lutar pelos seus parentes, pelos seus pais, pelos seus irmãos, tios, primos, porque são herança do Senhor. E você é o redentor, né? Não no sentido que você vai pagar o preço, porque o preço já foi pago, mas no sentido que você vai estar lutando pelo resgate daquela pessoa. Havia também um segundo sentido para redentor, que é resgatar a pessoa da escravidão. Então, quando a pessoa perdia os bens, os campos, e não tinha mais nada, mais nenhum bem, e ainda estava endividada, por fim ela se tornava escrava de quem ela estava devendo, né? E ele se vendia como servo para poder sobreviver. E a lei dizia: o mesmo redentor pode pagar o preço e trazê-lo de volta à liberdade. Não era nenhuma caridade, era uma obrigação de sangue. Um parente com direito e com recurso comprando de volta o seu próprio sangue, que foi tirado da liberdade. Será que você está disposto a pagar esse preço? Pelo seu parente, pelo seu familiar, tirar ele da escravidão, trazer ele de volta à liberdade? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O terceiro significado era reivindicar o sangue derramado. E se no lugar de dívida viesse ali a morte? Em Números capítulo 35, também se chama esse parente de redentor, de Gorel Hadã, o vingador de sangue, aquele que era um familiar e que obrigava a buscar a justiça do parente morto. Não era simplesmente uma vingança, não era simplesmente ele ir lá e revidar e matar a outra pessoa. Era buscar a justiça, expor o erro da outra pessoa, levar aquela pessoa às autoridades, para ela poder pagar o preço que estava prescrito na lei. Então, quando você vê tudo isso, você vai ver que o laço de sangue tinha um peso de lei. O laço de sangue tinha um peso de lei. Não era afeto. Ninguém defendia porque gostava, mas porque era um laço, um compromisso que ia até o tribunal, que ia até as portas da cidade. Aonde fosse preciso, a pessoa ia. E quando a gente olha o livro de Ruth, isso nos dá um retrato mais bonito dessa ação. Boaz se levanta, resgata o campo de Noemi, e Ruth, que era a nora de Noemi, que já era viúva, ele a toma por esposa. Tudo debaixo do título de redentor. E a Bíblia fala que ele faz isso publicamente, diante de testemunhas, nas portas da cidade. Ou seja, ele estava mostrando ali que ele estava cumprindo o seu papel de redentor, né? E ele vai e resgata as terras da família, e resgata também a Ruth. Resgatar na Bíblia nunca foi um sentimento escondido, sempre foi um compromisso. Será que você está disposto a resgatar as pessoas? Quantas pessoas falam: olha, eu estou disposto a ir para a África, eu estou disposto a ir para a China, para a Rússia, para qualquer lugar que o Senhor me mandar para poder ganhar almas, resgatar vidas. Mas e a sua família? E aquele tio? E aquele filho? E aquele pai, aquela mãe que não está ali nos caminhos do Senhor? Então, quando Jó estava ali arrasado, sozinho, acusado
ele se lembra desse texto, né? Ele se lembra dessa palavra em específico. Ele fala: o meu Redentor vive. Ele não está ali dando um suspiro de esperança, né? Mais ou menos quando a gente está assim desesperado e a gente pega e solta uma frase como se fosse um suspiro, né? Para aliviar um pouco a tensão, aliviar um pouco a alma. Mas ele está falando ali algo que ele tinha certeza. Ele está batendo o pé no chão do tribunal dizendo: existe um parente com direito legal de reaver o que me tiraram. E ele vai se levantar sobre esse mesmo pó onde eu estou sendo sepultado, onde eu vou ser sepultado. Ele vai se levantar para me chamar pelo nome, e ele vai resgatar todas as coisas, ainda que não seja agora, ainda que eu não veja isso ainda durante essa vida. Eu sei que esse dia vai chegar. Ele vive, ele se levanta e ele reivindica. De quem que Jó estava falando? Do Senhor Jesus, né? Do Senhor Jesus. A mensagem de hoje é aquela que aperta o coração, né? Deus não colocou a lei ali no meio de Israel por acaso, né? Ele desenhou a família não como uma sociedade de afeto espontâneo, né? Em que um vai ter afeto com o outro porque nasceu naquele núcleo ali familiar que existe só porque dá vontade de ter uma família. Ele desenhou a família como um pacto de resgate. Você tem obrigação, você tem compromisso de resgatar os seus. Família na Bíblia não é grupo de pessoas que posta foto bonita nas festas de fim de ano, nos jantares de família. É o nome que Deus deu a um grupo de pessoas que se obrigam por sangue e por aliança a ir buscar de volta um dos seus que se perderam. Foi o que Jesus diz na parábola lá das ovelhas, lembra? 99 estavam lá no aprisco, né? Uma se desviou e ele vai buscar aquela. Talvez você pense assim: puxa vida, mas vai largar 99, tem até um hino antigo que fala assim, né? As 99, né? Mas o compromisso dele é de resgatar, de buscar, né? Nós vivemos uma época em que nós trocamos o pacto, a aliança, por vitrine. Família virou cenário de rede social, de datas comemorativas, mas na hora da vergonha, as pessoas se ausentam, as pessoas escondem o seu rosto, as pessoas não atendem o telefone, as pessoas não respondem as mensagens. Presente no aniversário, ausente no hospital. Curiosamente, não sei se foi hoje ou ontem, a minha esposa estava me mostrando uma postagem de uma enfermeira, e essa enfermeira estava falando que ela tem mais de 25 anos de enfermagem, de trabalho de enfermagem. E curiosamente ela notou que as pessoas internadas que tinham um acompanhante, um parente junto, essas pessoas, grande parte delas se recuperaram. E às vezes tinha uma pessoa e outra com a mesma doença, e uma estava acompanhada e outra não, e a que não estava acompanhada morria, e a que estava acompanhada não morria. E ela disse que era porque o parente estava ali, o parente estava perguntando: olha, que remédio que é esse? Qual a dose que você deu? Que hora que você deu? Que hora que você vai dar outra dose? O médico, foi isso mesmo que o médico prescreveu? Espera aí, eu estou com a receita aqui, eu estou acompanhando, não está. E só o fato de ter alguém ali se importando com aquele doente, já traz a atenção dos enfermeiros, segundo essa profissional, já traz uma atenção especial, um olhar diferente para aquele doente. O outro, que não tem ninguém acompanhando, vira um número, né? Não é prioridade. Se der tempo eu passo lá, mas eu vou passar primeiro naquele porque a mãe está lá, porque o pai está lá, o irmão está lá, o tio está lá.
né? Então nós temos obrigação legal de aparecer exatamente onde dói e quando dói. Os 3 deveres do Redentor, né, hoje viram 3 perguntas que eu vou deixar diante de cada uma das famílias, né, nessa noite. Existe uma herança de fé, uma herança de caráter, de nome de família, que está se perdendo debaixo do nosso teto. Quem vai resgatar essa terra? Quem vai resgatar essa herança? Existe um parente seu escravizado pelo vício, pela depressão, pelo erro, pela vergonha de ele não conseguir confessar que está errado. E quem vai pagar o preço para trazer ele de volta? Vai ser você? Existe um parente seu sendo injustiçado, caluniado, como Jó, entre os próprios amigos. Quem dentre essa família vai se levantar para defender a causa dele? Vai ser você? Uma família que só sabe apontar o dedo para quem tropeça, reproduz os 3 amigos de Jó. Se tornam como aqueles 3 amigos sentados ao redor ali da desgraça, jogando culpa, apontando o dedo. Uma família que se levanta para resgatar é uma família que reproduz o próprio coração de Deus. Como você tem tratado aquele que tem caído? Como você tem tratado aquele que tem pecado? Cristo é o Redentor definitivo, né? Em Hebreus 2, de 14 a 17, nós temos ali que o seguinte texto: portanto, como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele participou dessas mesmas coisas, para que se tornasse misericordioso e fiel sumo sacerdote. Toda essa lei do Redentor é a sombra de uma realidade maior, como a gente vê ali em Hebreus, a sombra do Antigo Testamento sendo revelada no Novo Testamento. Precisava de ter o mesmo sangue, né? E aí a gente extrapola um pouquinho os laços familiares e vamos para dentro da igreja, como a nossa irmã disse aqui no início da ministração, né? Nós somos uma família. E aí, como você tem tratado aquele irmão que tem caído às vezes, que aquele irmão que tem tropeçado, aquele irmão que muitas vezes tem fraquejado? Você tem estendido a mão para resgatar ele de volta? Ou não? É exatamente por isso que o Filho de Deus não mandou um anjo, ele mesmo veio. Se ele tivesse mandado um anjo, não seria parente, não teria laço de sangue, não teria aliança, mas ele encarnou e veio como um homem, um laço de sangue, derramou seu sangue, veio como um redentor, alguém para poder resgatar. Ele não mandou mensageiro, né? Tem gente que fala assim: olha, eu quando eu vou falar uma coisa, eu não mando recado, né? Eu mesmo vou. Foi o que Jesus fez, né? Ele não mandou recado, ele mesmo veio para nos resgatar como parente, como um borrel. Ele resgatou a herança que nós perdemos lá no Éden. Ele pagou com o próprio corpo o preço da nossa escravidão, do pecado, nos resgatou da escravidão. E hoje ele se levanta diante do Pai, reivindicando a nossa causa do próprio acusador. Olha só, assim como Jó estava diante de 3 acusadores, né? Hoje o Senhor Jesus está ali defendendo a nossa causa diante do acusador. Esse borrel vivo é Jesus.
E Jó enxergou ele de longe, mas bem de longe, um vislumbre profético. Não era na época dele, não era no tempo dele que Jesus iria nascer, era bem depois, muitos séculos antes da cruz e do túmulo vazio. Jó enxergou Jesus e disse: porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele enxergou o sacrifício na cruz, ele enxergou a ressurreição, e ele disse: ele está vivo, e ele vai se levantar e vai me resgatar novamente, se levantará da terra. Nossa esperança de família, ela não começa em nós, né? Ela começa aqui, nesse ponto. Cristo nos resgatou primeiro, e por isso nós passamos a fazer parte dessa aliança de sangue e temos o compromisso de ajudar a resgatar outros. E só depois do resgate que recebemos é que nós aprendemos a resgatar outras pessoas. Ninguém pode falar de salvação se não for salvo. Ninguém pode falar do Evangelho se não viver o Evangelho. Ele se fez parente nosso para se tornar redentor. E aí eu queria deixar para você uma reflexão. Se Deus desenhou a família com esse pacto, com essa aliança forte de sangue, e se Jesus é o nosso redentor definitivo, isso não pode ficar só na doutrina, só no ensinamento. Precisa descer para a sua casa, essa semana ainda. Se você não tem se colocado de joelhos pelos seus parentes, pelos seus familiares, é hora de você começar. É hora de você orar por cada um deles. Eu tenho visto várias vezes aqui nos cultos, né, o pastor ou outra pessoa se levantar em intercessão pelos parentes, né? E isso tem que ser constante na sua vida. Você que é pai, que é mãe, vocês foram chamados para ser o redentor do seu próprio lar. Os primeiros a irem atrás do filho que se afastou, antes que o mundo chegue primeiro. Você que se sente distante, né? Que acha que já fez tanta besteira que não merece mais nem o colo em casa e nem no altar, nem na igreja, eu queria te dizer que há um Redentor vivo, e Ele nunca esperou você chegar aí perfeito para se levantar por você, para te resgatar. Nunca. Para você que está vivendo um casamento de crise, casal em crise, antes de discutir a relação, né, o famoso DR, para saber ali quem tem razão, decidam ser redentor um do outro, resgatar o casamento que se perdeu, em vez só de arquivar ali o processo e viver de aparência como estranhos debaixo do mesmo teto. Tome a decisão de resgatar. Resgatar custa. Resgatar não é barato. Família, vocês que têm um parente na dependência química, no alcoolismo, na doença, no erro público, não se sentem ao redor dele como Jó, apenas para acusar. Levantem-se como quem paga o preço para trazê-lo de volta. Talvez esse levantar seja um ajoelhar diante do Senhor. Talvez só esteja faltando isso. Você se ajoelhar diante do Senhor. Porque resgatar, como eu disse, custa. Sempre custou. Boaz, ele pagou pelo campo de Noemi. Ele teve que despender ali as suas posses, dinheiro, para poder comprar aquele campo. Cristo pagou com o próprio sangue
na cruz. Uma família resgata a outra família de graça. E é exatamente esse custo que separa o amor de verdade de encenação de vitrine. É exatamente esse custo. Você está disposto a pagar esse custo pela sua família? Eu queria te perguntar, olhando nos seus olhos, quem na sua família está esperando que você se levante para resgatá-lo? Quem? E se esse alguém fosse você? E se você estiver precisando ser resgatado? Jó estava no fundo do poço, queridos, sozinho, acusado pelos próprios amigos, abandonado pela sua família, pelos próprios irmãos. E foi ali, no pior dia da sua vida, que ele disse uma frase que atravessou séculos e chegou até nós: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Isso não é um dia de festa. Isso, como eu falei, é dito no dia que tudo parece acabado, no dia que parece que tudo desabou, que só sobrou cinzas. E foi essa certeza que sustentou Jó quando mais nada sustentava ele. A certeza que o seu Redentor estava vivo. Talvez a sua família esteja parecida com a de Jó. Talvez despedaçada, acusada, distante, cansada de brigar. A pergunta que fica não é se você sente esperança. A pergunta que fica é: você conhece o Redentor que vive e se levanta? E você está disposto a ser na sua casa um sinal desse mesmo resgate? Você está disposto? Se você não conhece esse Redentor, hoje é dia de você se render a Ele. Se você já conhece, hoje é dia de você perguntar de joelhos: o qual parente da minha família eu preciso me levantar? Qual parente? Porque Ele vive. E por causa disso, a sua família também pode se levantar. Amém? Feche seus olhos. Pense num parente, num amigo, num familiar, num irmão da igreja, que você sabe que está passando por momentos difíceis, quem sabe desviado do Senhor, quem sabe esteja numa vida de pecado, esteja com o seu lar despedaçado, esteja sem esperança. Ore por ele nesse momento. Pague o preço, seja um redentor, corredentor junto com Cristo. Se nós somos co-herdeiros com Cristo, nós participamos também dessa redenção, somos co-redentores juntamente com Cristo. Ore, coloque essa pessoa no altar do Senhor. Ele está vivo e Ele se levantará para resgatar o seu familiar, o seu parente, o seu irmão, porque Ele é Goel, o Redentor que vive. Oh Deus, nós te louvamos, Senhor, porque nós temos um Redentor que vive, um Redentor que pagou o preço quando ninguém poderia pagar, alguém que pagou um preço altíssimo e que nos resgatou das trevas para o reino da luz. Nos tornamos, oh Deus, co-herdeiros juntamente com Ele. Ó Deus, coloca no nosso coração este amor, ó Pai, esse compromisso de estarmos atuando, ó Pai, nos
resgate dos nossos entes familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos parentes. Oh Deus, nós sabemos que só o Senhor pode fazer, oh Deus, esta obra. Só o Senhor pode mudar corações, porque o Senhor é aquele que sonda os corações. O Senhor é que muda o coração. Oh Deus, que o Senhor alcance a vida de cada uma dessas pessoas, de cada um, oh Pai, desses parentes que estão, Deus, sendo citados agora, Deus, no coração de cada um dos irmãos aqui presentes, oh Pai. Que eles possam ser resgatados, tirados da escravidão, colocados novamente, ó Deus, no gozo da família, na presença do Senhor. É o que nós te rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. O Senhor abençoe a sua vida tremendamente nessa noite, e que possamos ser como redentores dos nossos familiares, possamos ter esse compromisso, e toda vez que alguém se levantar nesse altar para orar para algum ente querido, para algum parente, ore do fundo do seu coração, que a oração do justo pode muitas coisas em seu efeito. Amém? Glória a Deus. Os aniversariantes do mês de julho, sem surpresa, tem mais algum? Até o visitante? Visitante de algum mês de julho? Aniversariante do mês de julho, tem algum visitante? Vocês são bem-vindos em nome de Jesus, amém? Bolo.